Quem traz mais informações para a gente a respeito disso é o repórter Carlos Madeiro, nosso colunista também aqui no UOL. Ele está acompanhando esse caso e traz mais informações para a gente sobre o trabalho de buscas e a força-tarefa que é pedida, inclusive, né, para que o governo brasileiro faça uma atuação muito forte para encontrar os dois. Olá, Madeiro, boa tarde para você. Oi, Fabiola, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que nos assiste. É uma situação muito complicada de novo, né? Nós estamos diante de um caso extremamente grave e que o que mais chamou a atenção, acho que das entidades do mundo inteiro, é como foram disponibilizados poucos esforços do governo para ajudar. Inclusive, a gente está aí com uma postagem feita hoje no Twitter pelo ministro, né, o Anderson Torres, ministro da Justiça, colocando que foi mandada uma força-tarefa e a foto inclui 5 homens apenas fazendo busca num barco. Ontem foi colocada a público a nota, estou até com ela aqui do Comando Militar da Amazônia, que diz que as buscas serão apenas iniciadas quando tiver uma execução do comando superior, né? Ou seja, dando a entender que tem a estrutura e lá tem uma base, ali é tríplice fronteira, a área é muito extensa e eles têm uma estrutura de helicópteros, lanchas, aviões, poderiam estar sendo usadas e ontem foi tomado conhecimento desse caso ainda pela manhã e não foi adotada a busca necessária. Até agora não há nenhum vestígio, Fabio. Isso é o que é mais preocupante, não se achou nada do barco, não tem nenhum vestígio por exemplo, aqueles isopores gigantes que eles andam para colocar combustível ou alimentação, nada disso apareceu boiando, por exemplo, o que leva a entender que não houve só um desaparecimento deles dois, mas o barco que eles estavam foi levado a algum lugar e antes mesmo das forças de segurança, você tem a atuação das próprias entidades locais que fizeram buscas ali no rio e não encontraram absolutamente nada de vestígio até o momento. Ali tem muitas comunidades ribeirinhas, quando a gente apurou, ou seja, se houvesse, por exemplo, um problema no barco, ou mesmo o barco tivesse tido algum problema afundado, ele teria conseguido chegar, talvez, já nesse período, ou dar um sinal de vida às comunidades ribeirinhas ali, feito um contato, mesmo tipo rádio amador, com alguém das associações, né, a própria forma como eles estavam navegando num lugar que é comum ali a navegação, não é um lugar tão deserto, não é tão pouco habitado. Tudo até o momento é muito mistério, mas também é muita preocupação, porque são poucas informações que temos, não há ninguém. Ontem, 2 pessoas chegaram a ser levadas à delegacia, inclusive uma delas já conhecida por ser uma pessoa que faz ameaças ali a defensores da natureza, fiscais, e ele foi levado à natureza, mas foi levado à delegacia, mas não foi preso. Ou seja, se não há prisão, subentende-se que não houve indícios suficientes da Polícia Civil lá do Amazonas, que participa também, de que eles estariam envolvidos, apenas ajudaram com informações, mas um cenário de muito mais falta de informações do que de informações nesse momento lá no Vale do Javari, que é uma terra indígena que tem um valor imenso para o mundo, porque é lá que está o maior número de povos isolados do planeta. São 19 povos ali sem contato com o homem branco que vivem nessa região, que sofre com ataques de caçadores, de pescadores, de madeireiros, de garimpeiros e também rota de traficantes, narcotraficantes ali, principalmente passando do Peru para o Brasil. Situação de abandono histórico ali recente da fiscalização, né, as bases de fiscalização, a força-tarefa que existia ali praticamente não existem mais, o governo abandonou, segundo as entidades, essa fiscalização. O resultado é que, claro, você empodera ainda mais pessoas que fazem o uso ilegal da terra e a situação, todos que a gente conversa, é de extrema preocupação, porque não há nenhum indício até o momento que possa dar esperanças otimistas por hora. A esperança é que eles tenham sido levados no barco a algum lugar e estejam vivos, mas para isso precisa de buscas que estão acontecendo neste momento. Aliás, você estava falando aí, a gente coloca de novo as fotos. Essas fotos são do Sebastião Salgado, que esteve nessa região há mais ou menos há 5 anos. Né? A gente tem algumas fotos aí, ele que acompanhou há 5 anos, visitou esse Vale do Javari, e inclusive essas não são são do Lalo de Almeida.
Lalo de Almeida, essas imagens do Lalo de Almeida, da Folha de São Paulo, que esteve aí também na região do Vale do Javari, como você disse, né? Uma região de 6 mil, que tem mais ou menos, segundo as informações aí, são mais de 6.300 indígenas de 26 grupos diferentes, como você disse, 19 deles isolados, e uma área de muita dificuldade de acesso. Então chama a atenção, importante você ter lembrado, né, ô Madeiro, chama a atenção quando o ministro da Justiça, ele diz que eles estão lá fazendo uma força, né? Ele fala assim, olha, Força Nacional, mas ele coloca essa foto desses 5 homens num barco ali, né? É uma região do tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro, não é isso? É algo muito grande para uma busca ali com pouquíssimos homens, né, ô Madeiro? Essa é a principal crítica, né? Porque ontem já houve um retardo muito grande, já se sabia e não se mandou helicópteros ou aviões para fazer essa busca. E, claro, se a gente está suspeitando de um sequestro com um barco, cada minuto que se passa, eles ficam mais longe e você precisa ampliar a sua área de atuação. Então, o que fica claro até nessa imagem que o ministro coloca, a própria repercussão internacional do caso, né? O mundo inteiro está falando disso hoje, os maiores veículos do mundo comentaram, principalmente na Europa, ali no Reino Unido, por conta da participação do Dom Phillips. Você percebe que a imagem que o governo passa, até pela nota ridícula que eles mandaram ontem com um parágrafo do Comando Militar da Amazônia, e essa fotografia, que não há esforços suficientes. E, simbolicamente, a gente está falando de pessoas que estão ali lutando pelo nosso maior patrimônio natural, que é a Amazônia. Então, a repercussão é muito ruim e o governo não faz esforço algum para demonstrar empenho em fazer essa busca. Isso torna a situação mais angustiante e você percebe que não há informações num volume confiável, a gente não tem informações, por exemplo, quantos homens, quantas embarcações ou aviões estão sendo usadas, a gente não tem informação nenhuma do governo. E a gente está falando de mais de 24 horas, né? Ou seja, você tem atuações muito rápidas de pronto-resposta do governo em muitas ocasiões. E nesse caso que estamos falando de pessoas defensoras da Amazônia, né? O Bruno é um servidor da FUNAI que está afastado, foi retirado, mas ele era o coordenador da equipe de povos isolados da FUNAI. Ele foi retirado da equipe, depois pediu licença para atuar na área, já que a própria FUNAI não estava mais direcionada, segundo ele pensava, e todos que fazem também essa luta indigenista, de que ela não estava mais alinhada com o direito e a luta dos indígenas. Então, ele fez, junto com a própria entidade local, essa atuação por fora, ou seja, ele fazia essa atuação de apoio aos indígenas, e ele fazia muito sucesso, era uma pessoa muito querida. Todo mundo que a gente conversa lá falava muito bem do Bruno. E o Dom estava lá escrevendo um livro, fazendo relatos, né, colhendo relatos. E a gente tem informações cada vez mais claras de que havia ameaça. Inclusive, circula informação, não que esteja confirmada, que no decorrer dessa expedição, o Dom Phillips chegou a fotografar pessoas armadas. Né? Isso está circulando localmente de forma muito intensa, não é confirmado, mas a gente sabe já que existem grupos armados ali que estão fazendo ameaças constantes a quem tenta evitar a ação ilegal, seja de caçadores e pescadores, que são os principais suspeitos no momento com essa situação, mas lá há madeireiros, garimpeiros e também o narcotráfico.